Olá a todos, espero que estejam bem. Muito obrigada por continuarem desse lado a ouvir estas conversas. A conversa de hoje foi patrocinada por uma amiga minha que me ofereceu de presente de anos uma gravação e edição deste podcast. Pediu para ser anónimo, mas pronto, quero agradecer imenso e de facto foi um ótimo presente de anos, porque não há nada que me faça mais feliz do que estar aqui a gravar e a dar-vos a conhecer partes de vidas de pessoas que me inspiram e que eu acredito que vos vão inspirar e que de alguma forma vos vão ser colo. Por isso, mais uma vez, obrigada a esta grande minha amiga que me deu um presente de anos que gostei muito. Obrigada também aos patronos que todos os meses acabam por fazer um donativo para que estas gravações aconteçam, e obrigada a todos. Partilhem nas redes sociais, nos vossos grupos do WhatsApp, sempre que gostarem de uma conversa, porque acreditem que temos sido colo de muitas pessoas que nos vão ouvindo. Hoje, a minha convidada é a Laranjinha, que temos aqui pessoas em comum, vidas em comum que se foram cruzando há pouco tempo num casamento, espetacular, animadíssima sempre, e acho que nos animaram a mesa com a vossa alegria, e que nos vai falar aqui hoje muitas coisas, mas entre essas tantas coisas, de como é que está a ser este processo de lutar contra um cancro na mama, que depois se descobriu que é uma leucemia, um transplante que vai ser feito de medula e muito, muito mais, e sempre com uma leveza e uma simplicidade incrível. Obrigada. Nada, obrigada eu pelo por estares cá hoje. Não, tenho mesmo muito que agradecer, porque acho que vais ser de facto colo para muitas pessoas. Infelizmente o cancro não é tão raro como nós todos gostávamos, e por isso tenho a certeza que este teu testemunho, com a tua leveza e com a tua energia, vai ajudar muitas pessoas. Por isso tenho mesmo que agradecer. Espero que sim, espero que sim. Para começar e para percebermos também quem é que é a Laranjinha, vamos viajar um bocadinho à infância. Como é que foi a tua infância? Que memórias é que tens na tua infância? Tenho tantas memórias. Tenho memórias da Praia das Maçãs, tenho memórias das construções na areia, que hoje em dia já não existe. Nós participávamos todos os anos nas construções na areia, eu, os meus irmãos, os meus primos, uma data de amigos lá da praia. E era sempre assim, era acordarmos às 7 da manhã, irmos apanhar algas e conchas e tudo para avançar para o concurso, que era assim um marco no verão. Tenho memórias de São Martinho, imensas também, já num tempo um bocadinho mais velha, 14, 15 anos, 16, que ia sempre para casa de umas primas minhas também. E mais espaço houvesse, porque dormíamos às 8 e 8 no mesmo quarto, num quarto com 2 camas, nem sei como é que era. Cada uma que chegava do Grinil, de madrugada, contava a história da noite às outras todas que já estavam a querer dormir. Portanto, aquilo era até às 9 da manhã tudo acordado. Foste uma adolescente tranquila? Isso é uma pergunta difícil. Eu acho que fui, por acaso, era teimosa, eu acho que ainda sou, mas nunca fui de mentiras, nunca fui uma adolescente de mentiras, de fugidas, e essas coisas nunca fui muito. Eu comecei a trabalhar cedo, com 15 anos, comecei a trabalhar num bar do meu tio Mico, às escondidas dos meus pais até. Eu acho que eles sabiam, mas fingiam que não sabiam. E portanto, para ter os meus trocos, para pôr gasolina na moto e para andar independente e não sei o quê. E depois eu também não gostava muito de estar nos grupos
eu era um bocadinho envergonhada, e então aquilo era uma defesa. Eu estar a trabalhar, estava ali a servir copos aos outros, estava na minha, na minha redoma ali, atrás do bar e não sei o quê, e depois no fim, quando me apetecia, ia conversar e por aí fora com os meus amigos. Então era muito engraçado, mas por isso comecei muito cedo, e eu acho que o que me trouxe de bom, se calhar de responsabilidade e de certa forma alguma independência, também se calhar houve coisas que perdi. Eu não sinto que tenha perdido grande coisa, mas por exemplo nunca fui para aquelas discotecas que se calhar muita gente da minha idade ia, os News, o Louvre e por aí fora, Cascais, Coconetes, essas coisas todas, nunca fui. Portanto, eu estava ali entre Maria Bolachas, assim, nós vivíamos em Sintra, por isso estava ali um bocadinho, de certa forma, lá está, dentro da tal redoma de Sintra que não saía muito dali, ou ia para São Martinho, claro que sim, mas nunca fui muito de Algarves, de Vila Moura e essas coisas todas, porque lá está, eu no verão estava sempre a trabalhar e depois tirei a hotelaria, e que implicava estágios, comecei estágios com 16 anos. E era uma coisa que querias, a hotelaria? Na altura era, e foi a minha escolha, foi uma escolha um bocadinho, se calhar, chocante para os meus pais, que se calhar, a minha irmã foi para a arquitetura, o meu irmão para direito, e de repente eu, hoteleira, ainda por cima eu fiz o 11º ano, e na altura queria ir para artes, para arquitetura, e depois voltei para trás e fui tirar um curso médio na altura, que era um curso, supostamente era o curso para quem não gostava de estudar, chamavam curso dos burros, e pronto, e portanto foi assim um bocadinho chocante ir tirar esse curso, que era um curso de restaurante-bar, servir à mesa, quer dizer, eu servia à mesa. Trabalhei muito em restaurantes e em hotéis e casamentos e por aí fora, vestida de empregada de mesa, como todos os outros, e a servir amigos dos meus pais. Portanto, às tantas, eu levava aquilo na boa, eu divertia-me com as equipas, e depois trabalhei no Alentejo também, numa herdade de uns tios meus que tinham lá, também faziam lá eventos, e levava equipas de cada escola de hotelaria para lá, e fartávamos de divertir, porque saímos de cá às 6 da manhã para ir trabalhávamos o dia todo, vínhamos à noite, e pronto, aquilo tudo fazia parte lá está, da minha vida, da minha independência e daquilo tudo. E portanto foquei-me um bocadinho por aí. Se calhar houve uma coisa ou outra que tenha perdido, mas eu não sinto nada, eu não olho de todo para trás, nunca, eu olho para trás e posso dizer assim, eu até agora eu vivi de boca cheia mesmo, assim, sinto mesmo que aproveitei todos os bocadinhos e que tenho aproveitado todos os bocadinhos para fazer tudo o que me apetece. E sem... És uma pessoa simples nesse sentido, se calhar fazia mais confusão aos teus pais. Sim. Verem a filha a servir os amigos num casamento ou numa festa do que a ti, que estavas a fazer aquele trabalho para ganhar dinheiro e ainda a divertir-te. Completamente, quer dizer, se calhar para o meu pai não fazia muita confusão, se calhar para a minha mãe fazia um bocadinho mais, mas era empregada de mesa, mas era aquilo que eu gostava, portanto, para que é que eu estava ali Sim. armada? Eu nunca me armei em nada, era aquilo, tanto sainha preta, laçarote preto, à sério, empregada de mesa. E fui servir a casa de pessoas e tudo, contratada com mais 2 ou 3 colegas meus na altura, e jantares particulares, não sei o quê, íamos e fazia na boa. E digo-te uma coisa, Ticas, se eu agora não tivesse trabalho e se precisasse outra vez, ia servir cafés, na boa. Não vejo nada como... É ótimo conseguirmos fazer o que é preciso. A minha avó dizia-me, todo o trabalho, desde que seja feito com dignidade, exatamente. É trabalho, merece respeito. Exatamente. Nunca me caíram os parentes na lama, como se costuma dizer. Por isso,
Nada me aflige dar 3 passos atrás, 10, o que seja, quando é preciso. Então a hotelaria, acabaste por fazer o curso? Fiz o curso, depois fiz o curso de gestão hoteleira, fui colocada no Algarve, na altura, na Universidade da Penha. Que mudança! Foi uma mudança radical, nunca tinha ido a Faro na altura. E por acaso lembro que fui com a minha mãe, tipo, conhecer Faro, não conhecia de parte nenhuma, e depois arranjei lá uma casa que, por acaso, isto é engraçado, as coincidências, aluguei a casa do atual meu cunhado, isto em 98. Portanto, irmão do Nuno, com quem depois vim a casar muito mais tarde, não é? E pronto, aluguei a casa dele e da mulher dele, que eu acho que até na altura eram namorados, pá, aí, não sei. E estudei lá um ano. Depois achei que havia lá pouco mercado de trabalho como hospedeira, porque nessa altura já trabalhava muito como hospedeira e nos hotéis e tudo também. Mas lá está, o Algarve no inverno é época baixa, por isso não havia assim muito trabalho para eu poder pagar despesas, casa, aluguer de casa, supermercados, essas coisas. Portanto, o ir para fora a estudar ou sair fora de casa dos pais é muito engraçado, mas isso tem custos, não é? Claro. E por isso achei que mais valia vir para cima, transferi para uma universidade privada e, no fundo, o que eu gastava lá, gastava cá numa universidade privada, a viver em casa dos meus pais, como os meus pais gostariam. E como aí, anda a lei. fizeste o curso. Sim. E depois acabei o curso de gestão hoteleira, a licenciatura já acabei casada, eu casei com 24 anos e o último ano da licenciatura já o acabei casada. E depois ainda fiz um estágio, fui viver por Benavente e depois ainda fiz um estágio, de 6 meses no Hotel Ziri Park, em Vila Franca de Xira. Com nena ou sem nena? Sem nena. A nena só nena. nasceu, pai, 4 anos depois. A nena foi assim... A nena demorou muito. Eu aí tive que fazer tratamentos de infertilidade para ter a nena. Foi um processo, porque eu acho que ainda hoje em dia falar disso é tabu. Nós falamos mais Do quê? da infertilidade e do processo. Sim, eu por acaso nunca tive isso como tabu, mesmo a nena tem 17, quase 18, e eu nunca pus as coisas como tabu. Aliás, eu gosto de falar das coisas como elas são, e mesmo com as minhas filhas eu gosto de falar das coisas como elas são, e não escondo porque a vida tem altos e baixos, tem tropeços, tem pedras, tem caminhos mais longos do que outros, e é feita de escolhas, e por isso, se nós habituarmos as crianças a viverem escondidas ou em redomas, sem enfrentarem, sem saberem enfrentar a realidade e a dureza muitas vezes dessa realidade, o que é que elas vão ser quando depois um dia não estão preparadas para a vida real? É o conto de fadas. Eu defendo aqui muito que crescemos todas a ouvir os contos de fadas e de repente casamos e vemos, é isto. Sim. E de repente queremos ser mães e vemos, afinal não é assim tão fácil como nos disseram. E de repente realidades que são tão reais e que acontecem, como nunca foram faladas, acabam por ser pedregulhos nas nossas vidas. E sinto muito e por isso gostei da facilidade como disseste, não, a nena demorou porque foi um processo e tive que fazer tratamentos de infertilidade como quem vai beber um café. Exato. Porque é raro e muito na minha geração eu acho que agora já se fala mais. Mas eu acho que as coisas têm que ser naturais, porque ao sermos naturais com assuntos que são difíceis ou que são tabu, ou que não gostamos tanto de falar, não temos tanto à vontade, podemos ajudar outras pessoas que estão a começar a passar pelo mesmo e, portanto, a desmistificar aqui várias coisas. Eu acho que temos que ser aqui um bocadinho livres de tabu, não é falar das coisas como se fosse ali beber uma Coca-Cola,
Mas não é isso que é suposto, mas falar das coisas francamente, com simplicidade, com clareza, como elas são. Acho que tem que ser um bocadinho assim. Nesse processo, alguma vez te puseste em causa enquanto mulher? Porque há muitas pessoas que enquanto mulher, parece que eu estou a falhar, que não. Enquanto não tenho as condições ideais para ser mãe, põe uma carga imensa em cima. Não, nunca pus. É um processo sempre difícil, porque é demorado e porque durante esse caminho há muitas decepções, não é? Que quando estamos à espera, é desta vez. E de repente, afinal não é. E essas decepções magoam um bocadinho. Mas não, nunca pus em questão. Não. Nasceu a nena. Dizem que quando nasce uma criança, nasce outra vez uma nova mulher, quando somos mães. O que é que achas que a maternidade mudou em ti ou te trouxe de novo? A maternidade... Bem, a Nena é a primeira filha e é um espetáculo. Eu acho que é um amor que cresce de dia para dia e há 17 anos que aumenta todos os dias, não para. E depois é engraçado que quando nós temos outro filho, temos medo de não gostar tanto desse que vem aí, não é? Como gostamos do primeiro. Mas realmente o amor multiplica-se, é engraçado. Mas a maternidade muda muito. Deixamos de estar centradas só em nós. Viramos mais para os filhos, para as prioridades deles, que queremos fazer tudo por eles e dar-lhes tudo aquilo que está ao nosso alcance, não é? É um bocadinho por aí. E quando há esse amor enorme e que de repente nos repartirmos e é tudo, e há uma separação, como é que é gerir? Agora tenho uns dias, outros dias não tenho. Aí sim, é muito duro e eu acho que apesar de ter sido uma separação civilizada, graças a Deus, e ainda hoje em dia sempre me dei bem com o Filipe e eu acho que isso também transmite à Nena uma calma e uma serenidade que ela tem. E eu sempre disse, é lógico que durante o processo é sempre complicado e eu separei-me, tinha a Nena 1 ano, foi muito cedo. E naquelas semanas, ou férias, ou fins de semana que eu não estava com ela, aquilo era um murro no estômago completamente. Mas sei que para o Filipe também largá-la era exatamente a mesma coisa, portanto aquilo era um sofrimento para lá e para cá. Depois eu acho que nos vamos habituando com a realidade e as coisas vão serenizando à medida que o tempo vai passando. Mas realmente tenho orgulho em mim e no Filipe, naquilo que os dois proporcionámos à Nena, na forma como os dois conseguimos lidar com a situação complicada, não é? Que desfazer um casamento é desfazer um projeto de vida, não é? E é sempre difícil, marca-nos para toda a vida. E isso é um desmoronar de tudo, mas eu acho que mesmo assim conseguimos lidar sempre com as coisas muito bem e tanto que se vê na Nena. Verdade. E eu vejo na Nena. E eu vejo na Nena um projeto de vida que é engraçado. E vejo na Nena um projeto de vida que, quer dizer, não... O que tu dizes e concordo também já por muito que aqui venho falando, é que há divórcios que não têm fim. Sim. Porque os pais não conseguem ter um divórcio civilizado. Então os miúdos acabam por andar naquele rebuliço. Batatas quentes para lá e para cá. É horrível. Vê-se na Nena que, como disseste e bem, está um espetáculo de miúda super educada, muito equilibrada. E é um amor. Sim. E tem a cabeça no lugar, tem as ideias no lugar, muito calma. Ela
Às vezes eu e o Nuno, meu atual marido, que adora a Nena e que trata como uma filha, é engraçado que às vezes dizemos, se temos uma discussão, um atrito qualquer, dizer, Nena, você que é o bom senso desta casa, desempate lá a cena. Portanto, ela tem muito bom senso, é muito... E depois, mãe, se calhar a mãe não esteve assim tão bem. Ou depois chama também a atenção, se calhar o tio tem que pedir desculpa à mãe. E pronto, por isso realmente ela é uma miúda espetacular. E cresceu assim. E como é que foi construir a tua vida depois profissional? Com a Nena, que é um bebê, enquanto mulher, como é que foi esse processo? Ui, bem, isto tem pano para mangas. Assim, resumindo. Muito resumidamente. Mas um bocadinho porque dou-te valor nesse aspecto, não é? Sim, resumidamente, bebê, eu antes... Sim, eu tinha uns meses antes de me separar, encontrei uma amiga minha de infância e nunca mais me esqueço, na Oxo, no Cascais Shopping, e eu não o via para aí há 5 anos. Então, Pilar, estás boa? Não, o que é que tens feito? Tenho uma agência, ela é design gráfica, tenho uma agência de design gráfico com mais 2 amigas, não sei o que, olha, estamos a precisar de uma account, se souberes de alguém, uma account, o que é isso? Mas é que foi mesmo assim, o que é account? Eu tinha 26 anos, 28, e ela, uma account é comercial da agência e não sei o quê, eu posso ser isso? Mas foi mesmo assim, podes, achas que sim? Por que não? Olha, vou lá ter contigo amanhã. Mas nós não temos dinheiro para te pagar e não sei o quê. Não te preocupes com isso, nós depois resolvemos. Fui lá ter com ela e comecei. Sim. Aí fiz um estágio, fizemos uma candidatura ao IFP, fiz um estágio pelo IFP lá, portanto elas não tiveram despesas comigo, que foi ótimo. Depois fizeram um contrato de trabalho e depois, passado um tempo, passado uns anos, propuseram-me e abrimos as 3 uma agência de design gráfico, onde ter design gráfico, que é a Matriosca, que ainda existe, que ficou com uma das minhas sócias. E foi muito engraçado, porque de repente eu saio de um mundo completamente diferente para o design gráfico, que é e de repente tenho assim, que não tem nada a ver. E foi um desafio muito, 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 muito giro e foi espetacular. Foram uns anos muito, muito bons. Abrimos a agência em 2007, estive lá até 2011. E depois? E depois aí... mais ou menos em 2010, 2009, começou a crise e nós tínhamos ordenados baixinhos e eu precisava de um bocadinho mais para a Nena também estar num colégio e isso tudo, e meti-me a dar aulas de música. Aliás, eu comecei por dar aulas de viola. Aliás, eu achei, foi uma coisa espetacular. Estava na missa, eu canto na missa desde os meus 15 anos, e estava na missa e às tantas na ação de graças estava a rezar, tipo a pedir, Jesus ajuda-me, que eu não sei como é que vai ser esta semana, que eu já estou a restinhos dos restinhos e não sei como é que vai correr esta semana, vou ter que se calhar pedir aqui ajuda aos meus pais, não sei o que, eu sou assim muito... Quando preciso de ajuda, peço ajuda, mas vou ao limite. E no fim da missa vieram 3 miúdas pequeninas, com 7 e 8 anos, pedirem-me para dar aulas de música, de viola. Então, às tantas, comecei a dar aulas ao domingo, entrava na igreja com a Nena, às 3 da tarde, que dormia à sesta dentro da capa da minha viola. Eu dava aulas até às 7 da tarde, onde começava a missa, cantava na missa e depois ia para casa. E realmente foi Deus. Há coisas que não se explicam, não é? Caem assim do céu, não se sabe como. E depois, passado um tempo, tive uma proposta para ir dar aulas de música para um colégio privado e fui, mas ia deixar a Nena ao colégio, ia dar uma aula, depois ia trabalhar para a Matriosca, depois ia dar outra aula à hora do almoço, portanto andava sempre assim a correr, a fazer piscinas, uma correria. E depois, passado, em 2011, é que tive a proposta que a minha tia, que era diretora do colégio onde eu estou agora, ia reformar-se
e um dos nomes que estava em cima da mesa era o meu para ir como diretora. Eu disse, por que não? Eu nunca disse que não a nada, bora, vamos ver isso. Ainda tive um ano, aquilo era uma estrutura muito, muito difícil na altura, e eu cheia de medo, muitas mulheres, um colégio tinha 90 crianças nessa altura, agora tem 150, mas eram muitas mulheres, era um mundo um bocadinho diferente do meu, e eu ainda tive um ano que mantive a matriosca e mantive no colégio. Caso a coisa ainda desse ali, pronto, podia saltar fora e por aí fora. Graças a Deus correu tudo bem, depois larguei a matriosca e continuei com o colégio até hoje. E aqui, isto depois, com tanta coisa, tenho que vir aqui agora ao telefone. Isto parece uma vida que é uma canseira, não é? Assim, Não. Com isto, com uma separação, foi fácil depois voltares a dar espaço para entrar o Nuno? Sim. Eu só conheci o Nuno 4 anos depois. Aliás, até houve uma coisa engraçada. Quando eu me separei do Nuno, não tinha ido viver para Bucelas também com a ex-mulher dele. E tinha feito uma casa em Bucelas. E separámos os dois exatamente na mesma altura. Não nos conhecíamos de lado nenhum. E a minha irmã tinha dito, que vive também em Bucelas, não sei o quê, veio para cá viver um primo de Janeca e não sei o quê. Toda contente, que ele tinha 3 filhos, que iam fazer de babysitter às filhas dela e isso tudo. E de repente eu separo-me, ela sabe que o Nuno se separa e diz, olha, aquele primo do Janeca que veio para cá viver acabou de se separar, porque é que não juntam os trapinhos e vem para cá viver? Eu não estava nem aí, como é óbvio, não é? E isto foi passado só 4 anos que eu conheci o Nuno efetivamente e que comecei a namorar com ele. Porque o Nuno diz assim... Tu falaste com o Nuno? Laranjinha, fiz sempre questão de te chamar só Madalena. O nome faz a pessoa e vice-versa, e eu quero ser diferente para ti, tal como tu és diferente para mim. Quando se encontra alguém assim, tem-se uma sorte danada. Quando se deseja muito a alguém. Claro que lutamos pelo que queremos, e eu sei que fiz isso, até às vezes de uma maneira muito forte, desculpa, mas eras tu que eu queria. Eras tu, era a nossa vez. Hoje, nos dias difíceis e nos problemas, eu revejo aqueles dias e sinto e vejo a mesma vontade, a mesma energia e os mesmos olhos de fogo que vi em ti naqueles dias iniciais de namoro, mesmo que tu não acredites. Queira Deus que esse fogo guarda sempre, estarei sempre aqui para o acender, sempre que ele amai-me. Beijinhos. Eu que pedi. Espetacular. Vocês são muito assim, os dois, com este fogo, mas a estarem sempre um bocadinho um para o outro. Sim. É engraçado que, por acaso, quando eu conheci o Nuno, eu tinha, na altura eu tinha um namorado, e eu disse ao Nuno, desculpa, mas eu tenho um namorado, acalma-te. E ele disse, está bem, mas tens um namorado, mas eu não vou estragar nenhuma família, não vou estragar nenhuma casa, portanto eu vou à luta, és tu que eu quero, e não desistiu. E hasta dizer, então dá-me tempo, deixa-me resolver as minhas coisas, que eu não quero fazer as coisas mal feitas, e dá-me tempo. E pronto, e depois o Nuno tem que ser aquela coisa toda. E quase não me deu hipótese, mas foi... Tinha que ser. Tinha que ser. É muito de impulso. E tiveram uma filha. Sim, temos a Constança. Casámos em 2012, tivemos a Constança em 2013, que tem agora 9 anos, e que é uma junção dos dois, é muito engraçada. E tudo corria muito tranquilamente, até um dia em que há aqui um diagnóstico de um cancro da mama. Como é que foi esse processo? Agora já entrando aqui. Sim. Cancro da mama. Eu não estava de toda à espera deste diagnóstico e que um dia que tivesse que enfrentar uma coisa destas. Não tenho ninguém próximo de mim e por aí fora. Assustei-me ao princípio.
parece que nos puxam assim o tapete por baixo dos pés, mas depois achei, isto vai ter que ser. O que interessa é que há cura, é dos cancros com mais tratamentos e cura que existe. Tipo, quase que vi, eu tenho muita tendência de no quadro preto pintá-lo assim às risquinhas de cor-de-rosa e de ver assim as partes boas, mas lá está, havia coisas que podiam ser muito piores dentro do cenário. Portanto, dentro do cenário dos cancros, o meu de facto não era dos piores de todos, por isso entreguei-me, mexi-me, fui logo parar ao IPO, que foi ótimo, fui muito bem tratada, fiz 6 meses de quimioterapia, fiz mastectomia, e logo com a reconstrução, fiz radioterapia, tudo o que tinha direito. A radioterapia foi em pleno mês de agosto, que foi um sofrimento para mim, tipo, eu que adoro praia, adoro mar, não poder dar um mergulho sequer, mas fez-se realmente, e por acaso aproveitei esse verão de uma forma completamente diferente do que habitualmente aproveitava o verão. Normalmente o verão nós metemos na cabeça praia, e realmente eu fartei-me de jardinar, eu fartei-me de fazer outras coisas que também me davam gozo, e pronto, e se calhar também passei a ver as coisas de uma forma um bocadinho diferente. Não te entregaste? Ao cancro? Sim. Não, de todo. Não lhe dei confiança nenhuma. E como é que foi chegar a casa e teres de dizer? Essa parte foi complicada. Eu acho que foi complicado dizer aos meus pais. O Nuno estava, aliás, ao Nuno também, aliás, porque eu não apercebi logo que era cancro, e achei que ainda ia esperar pela biópsia para confirmar mesmo se era cancro, se era mau. E o Nuno foi tramado, e foi tramado com a Nena. A Constança na altura tinha 7 anos, por isso era pequenina. Foi-se apercebendo, porque as amigas foram falando sobre o assunto, e por isso teve uma forma de lidar um bocadinho diferente. É lógico, mais infantil, muito preocupada com a parte do cabelo. A Nena não, a Nena foi o sentimento de perda completamente, e a Nena abraçou-se a mim. Aliás, eu disse-lhe no carro, pus assim a mão na perna e disse: Nena, tenho isto para lhe contar. Ela ao princípio ficou assim um bocado em estado de choque, sem chorar, sem nada, e de repente desatou a chorar. Eu parei o carro, abraçámos as duas, e ela depois disse assim: mãe, Deus dá as grandes batalhas aos seus grandes guerreiros. E eu: é mesmo isso, Nena, vamos à luta as duas. E ela realmente se calhar foi obrigada se calhar as duas foram obrigadas a crescer um bocadinho antes do tempo. A Nena tinha 15, mas realmente foram as duas uma ajuda única. E depois ainda tivemos uma coisa à mistura, que foi o Covid. Eu fiz os tratamentos em pleno Covid, o que por um lado foi bom porque eu estava mais em casa e estava ao pé delas, mas por um lado foi mau porque elas não tinham a parte de amparo dos amigos, a vida social, escola, o desligarem do problema. E isso tornou aqui um bocadinho as coisas mais complicadas. Também tenho aqui uma coisa que a Nina te quis dizer. Isto já é só mimo. Bem. Além de mãe, é a minha companheira e vice-versa. Mas acima de tudo é a minha amiga. Uma amiga que levo para a vida toda. E esta amiga, sim, posso dizer que somos amigas desde sempre para sempre. Eu sempre segui a mãe como um exemplo, que é para mim e cada vez é mais. Mesmo perante as batalhas que a vida lhe dá, a mãe vive com uma alegria indescritível. Uma alegria que dou graças a Deus da mãe a ter e com a qual ultrapassa tudo o que nos dá certezas de que vai decorrer tudo bem. A mãe é um exemplo de força, uma mulher com M grande, que quando a vida lhe dá um obstáculo, ri como se estivesse tudo bem. Nunca com raiva ou com paixão de si própria, mas sempre com fé e esperança, entregando e confiando a vida a Deus. Quando as notícias não são as melhores,
A mãe é a primeira a levantar a cabeça e a vir levantar as nossas logo a seguir. É a primeira a dar força, colo e a dizer que vai correr tudo bem. E devia ser ao contrário, mas não é possível. É por isto que é um exemplo para nós, porque mesmo sendo a mãe quem está mal e doente, é a mãe quem nos dá força e nos acalma. No dia em que a mãe me contou, de coração apertado, disse-lhe e vou repetir sempre que for preciso: Deus dá as suas maiores batalhas aos seus maiores guerreiros. Que orgulho tenho eu em dizer que esta guerreira é minha mãe. Obrigado por tudo, mãe querida. Um beijinho da Nena e da Xanja. Olha, agora ela pôs-me a chorar. É espetacular a Nena, é assim. É bom ter assim, sentir que, eu pergunto-te isto porque uma coisa é nós controlarmos a nossa fragilidade, não é? Sim. E os nossos medos e tá bem, não vou à praia, vou jardinar. E arranjarmos sempre escapes para as coisas que podem ser duras, de maneira a viver de uma forma simples como tu fazes. Parece que é tudo simples. Quando chegaste aqui ninguém diria que tinhas vindo do IPO a semana passada, mas nós controlarmos a maneira como aqueles que nós gostamos vivem isto já é mais difícil de gerir. Sim, mas o que eu sinto é que há um medo muito grande à volta de todos os que me estão próximos, não é? Família, as minhas filhas, os filhos do Nuno, enfim, amigos e isso tudo, que é mais uma batalha, não é? E esta vai ser ainda mais dura do que a primeira e por aí fora. Mas realmente eu acho que se nós conseguirmos ver a coisa pelo lado positivo ou menos duro e tentarmos tornar as coisas o mais leve possível, eu acho que acaba por ser mais fácil. Lá está, eu acho que às vezes as minhas amigas esquecem-se que eu estou doente, não é? Porque esta quimioterapia não faz cair o cabelo já. E por isso eu ainda não estou branquinha, claro que sim, porque não posso apanhar sol, mas o facto de não cair já o cabelo e de essa etapa ser um bocadinho mais para a frente faz com que eu esteja mais ou menos normal e que as pessoas se esqueçam um bocadinho, mas eu própria também me esqueço. E por acaso ontem vinha a dizer ao Nuno, o telefone, eu recebo mensagens do IPO com as marcações e, por exemplo, amanhã tenho uma data de marcações e ontem estava a receber uma data de mensagens do IPO e eu disse, eu vou tirar as notificações do IPO, porque cada vez que eu recebo uma mensagem do IPO lembro-me que estou doente. Que chatice! Eu não quero viver o dia-a-dia a receber mensagens a lembrarem-me que eu estou doente. Eu quero viver o dia-a-dia como pessoa normal. Eu não quero ser doente no dia. Já basta quando lá vou. Pronto, que sou tratada como tal. E por isso, naquilo que eu conseguir e passar isso também para as minhas filhas, uma normalidade das coisas, eu acho que consigo aligeirar um bocadinho as coisas, porque vai chegar outra vez à altura em que no cancro de mama eu tive careca, tive sempre de lenço, usei sempre lenço, mas elas viram várias vezes careca e achavam graça, e nessa altura eu parecia, eu transmitia, quer dizer, via-se que eu estava doente, não havia como esconder. Portanto, agora deixa assim na dúvida. Portanto, às tantas elas... E por saberes para onde vais, custa um bocadinho. Custa um bocadinho. Sabes o que é que mais me custa? É ser obrigada a parar. Porque isto vai-me obrigar pela segunda vez a parar a minha vida. E esta paragem ainda vai ser mais dura do que a outra. Eu às vezes penso assim, eu vou organizando, eu tenho a maneira de organizar as coisas na minha cabeça, depois as coisas não acontecem na realidade mas agora nos meus internamentos, tive um internamento muito longo de quase um mês, e depois o outro foi um mês, mas que tive vindas a casa nos intervalos, e que foi bom, mas levei a viola para o IPO, e fartei-me cantar de lá,
para os doentes e enfermeiros e equipas, e cantei também para a missa, em direto, e continuei a cantar como se nada fosse, fazia direto, e já pensei várias vezes, eu vou levar a viola quando fizer o transplante, mas depois os médicos vão dizer assim, mas olha que você a seguir ao transplante há dias que não vai conseguir levantar. Eu, está bem, eu se calhar não me vou conseguir levantar, se calhar há dias que não vai conseguir, se calhar não vou estar nem aí para tocar, mas só saber que está ali a viola para se me apetecer, e se tiver capacidade, eu vou tentar ter essa capacidade, porque é isso que também que me vai encher de forças para lá estar aquele tempo todo, que eu vou estar isolada de todos e que só vou ver por uma janela. Para quem não te conhece e nos está a ouvir, para não ficar um bocadinho perdido, o cancro da mama ultrapassou-se, mas de repente apareceu. O que é que aconteceu? Uma leucemia. Sim, chama-se um síndrome mielodisplásico, que não acontece com muita frequência, e com isso eu não quero assustar quem esteja a passar agora por um cancro de mama, mas pode acontecer a quimioterapia do cancro de mama provocar isto na medula. Ou seja, o cancro de mama é como se tivesse estragado a medula e provocou este síndrome mielodisplásico, que é uma pré-leucemia aguda. E que o único tratamento que há é um transplante de medula de outra pessoa. É um allotransplante, como eles chamam. Portanto, eu agora estou na fase... Já conseguiste? Já há vários dadores compatíveis que foram identificados, e agora estou na fase de fazer análises para confirmar a compatibilidade comigo e os médicos poderem escolher qual é o melhor para a minha doença. Isto é uma coisa rápida ou que dura? É uma coisa lenta. É um processo lento, estamos em época de férias, portanto a disponibilidade dos dadores também é um bocadinho inferior do que numa época normal. Vai demorar ainda um bocadinho, talvez consiga o transplante para outro. Eu tento não pensar muito. Aliás, o que eu queria era supostamente eu só podia fazer este transplante para daqui a 1 ano, porque tinha que fazer 3 anos desde o cancro de mama, e está muito pegado tudo. Mas já fui aprovada pela equipa médica para poder fazer o transplante antes. Pronto, havendo dador, faço o transplante antes. Eu acho que deve estar previsto para outubro, novembro. Ao princípio de setembro, agora já empurraram para outubro, talvez na minha cabeça seja aqui já a apontar para novembro. Para mim, quanto mais cedo melhor, obviamente. Mas depois, eu também, lá está, dou aqui a volta e digo, é ótimo se for para setembro, outubro, porque assim as miúdas já estão encarriladas nas escolas, já estão orientadas na rotina delas e sentem menos a minha falta do que nesta época de férias. Portanto, as coisas têm que dar a volta. Em tudo vês uma solução. Sim, mas é mais fácil assim. Facilito para mim. É lógico que eu quero logo tudo, quero resolver e voltar a viver e voltar a ter uma vida normal, não é? Mas não podendo mudar nada no diagnóstico, claro. E a fé aqui entra onde? Entra em todo lado. A fé é o que nos dá força. Nós às vezes achamos assim, a que é que eu me vou agarrar? Não é? Segunda vez ninguém merece, não é? Porque outra vez. E tive amigas minhas a dizerem palavrões daqueles mesmo feios, tipo, porquê? Calma, não se preocupem, isto vai correr bem. Não vale a pena estarmos revoltados com coisas que o aceitar a doença, o viver de frente, o encarar com calma e com fé e com serenidade as coisas, é meio caminho andado, e com positivismo é meio caminho andado para as coisas se fazerem e fazerem-se bem. E eu preciso disso para mim e preciso disso para a minha família e para quem está próximo. Portanto, se eu transmitir isso, se eu conseguir transmitir isso, é ótimo. E dizem que a fé facilita, ajuda-nos muito, porque dá um sentido a... Sim, completamente. Neste processo todo de fé, agarrada com uma fé enorme, alguma vez com acompanhamento de um psicólogo, ou nunca precisaste? Olha, depois do cancro de mama, sim.
Sim, não que eu eu nunca tive o processo de estar revoltada, mas às tantas no IPO perguntaram-me se eu gostaria de ter e eu disse, por que não? Acho que é sempre bom e acho que é sempre bom nem que seja para prevenir, porque no fim, eu senti isso no fim do outro cancro, que no fim, quando nós deixamos de ser acompanhados semanalmente no IPO ou no hospital onde somos seguidos, sentimos um vazio e parece que é um vício que criámos ali de consultas, de tratamentos, de idas ao hospital, que nos dava a segurança que estávamos bem. E de repente as consultas começam-se a distanciar e começamos a ficar com medo que alguma coisa aconteça. E eu acho que nesse processo eu fui lidando bem. Ao princípio fiquei assim um bocadinho aflita, tipo, e agora? E agora? Como é que eu sei? Como é que eu vou controlar isto? Mas depois as coisas encarrilam e realmente a vida vai voltando a normalizar e que preenche esse vazio, o que é bom. Mas eu acho que um psicólogo é sempre bom para prevenir, nem que seja para prevenir. Neste momento não estou a ser acompanhada, mas eu acho que mais para a frente, depois do transplante, com certeza que serei. Mexe-se aqui com muita coisa, não é? Sim, e eu acho que aí essa paragem obrigatória, eu acho que vai mexer. Eu tenho frenesim de vida, Eu estava piada que uma das tuas amigas com quem falei, o que mais admira é a simplicidade. E a simplicidade de ver coisas. A Laranjinha, um dia bom é estar com as pessoas, é aquele momento, não é os bens materiais, não é de tão simples. Ticas que diziam, agora enerva-se porque não pode ir à praia. Uma coisa tão simples, enquanto se calhar outra paciente estava frustrada porque tinha que estar X horas no IPO, irritada, porque isto, quando nós falamos, não, só me está a enervar que não posso ir à praia, quer dizer, e é uma coisa simples, não é? Sim. Tu tens este lado bom. Sim, e o ir à praia é ver o mar de perto, é sentir a água salgada, é estar com amigos. Eu adoro estar com amigas e adoro receber em casa e acho que isso eu não vou abdicar, por mais que os médicos digam que a areia tem fungos ou que o mar tem não sei o quê ou que o Covid anda aí, há coisas que eu não vou deixar de fazer, porque isso faz parte do meu... Eu tenho que me encher de amor para poder viver este próximo passo. Cheia de carregada de baterias, carregada de tudo o que eu mereço para passar da melhor forma essa fase. Alguma vez tiveste aquela sensação de, bem, agora vou carpe diem, vou viver tudo, vou fazer tudo porque não sei o dia da manhã, ou não? Ou sempre muito mais ponderada? Não, não, nunca vivi carpe diem, mas eu não digo que não a nada. Eu sou o verbo ir. Portanto, se me disserem de hoje para amanhã, aliás, no ano passado fiz este ano e meio entre os dois cancros, eu vivi-o à séria. Mas à séria que foi, duas amigas minhas que foram para o Pico, e que às tantas, 2 ou 3 dias antes da viagem, vocês vão para o Pico, onde é que vão ficar? Não sei o quê. Eu era pessoa para ir com vocês. Elas, então porquê não vais? Está bem, comprei bilhete e fui com elas. Portanto, e depois também em setembro também houve um amigo do Nuno que nos desafiou para irmos buscar um barco à Grécia. Que chatice. Tive que comprar um bilhete só de ida e depois trazer o barco para cá e fazer ali uma parte das ilhas gregas e não sei o quê. Espetacular, mas realmente o organizar nada é complicado. Portanto, eu não sei dizer que não. Agora eu tenho que dizer que não a algumas coisas, mas não digo muito. Ainda ontem fui para o Araújo. Mas isso também alimenta-te a alma, não é? Alimenta. Alimentações nós somos feitas também disto, não é? Estas boas energias, estes bons momentos, às tantas dão energia para tudo o que vem aí. Sim. E não preciso de ter
viagem XPTO, o carro XPTO, não sei o quê. Não, eu preciso estar rodeada só de amigos e de fazer uns programinhas sossegados em casa e estarmos todos à conversa sem filtros. É a melhor coisa. É a melhor coisa. É a melhor coisa. Não peço mais nada. Uma coisa também que isto é um bocadinho curiosidade aqui, porque também falamos em temas. Quando cai o cabelo, quando deixas de ter as pestanas, as sobrancelhas, é duro. Mas depois é fácil encontrar maneiras de compensar. O lenço, para muitas pessoas, é uma coisa simples. Mas eu já ouvi muitas pessoas que se passam por isso e dizem, Ticas, mas se tu pegares num lenço normal... Escorrega. Não fica, não penses que é, tenho um lenço em casa e vou pôr o lenço. Não. Eu por acaso, deram-me uns lenços daqueles mais de seda, uns que são mais escorregadios, não sei se é de seda, sabe o quê? Mas que são os mais escorregadios, que têm mais brilho, e esses escorregam. O que eu fiz foi muito simples. Quando me caiu o cabelo, aliás, começou-me a cair o cabelo, houve um dia que já não aguentou mais e eu pedi ao Nuno para me vir rapar o cabelo. Pronto, arrumei logo ali o assunto e depois mandei uma mensagem para a minha equipa só a dizer, meninas, hoje já vou trabalhar de lenço, não se assustem, porque as pessoas ficam logo assim, sim. Tipo, ela está doente, agora sim. Pronto, e aparenta logo, porque uma coisa é pôr um lenço numa cabeça que tem cabelo e que aparece aqui cabelo, outra coisa é não existir nada aqui e que fica, fica a cabeça de doente. Eu usei um gorro por baixo do lenço, que ajuda, e para quem esteja a passar por isso, há uns gorros muito fininhos, quando está calor, e eu comprei um de polar, até quando estava frio, e dormia de gorro, porque tinha frio na careca. Mas usava sempre o lenço, o gorro, por baixo do lenço, que me dava um bocadinho mais volume à cabeça, como se tivesse cabelo. A mim dava-me essa sensação um bocadinho mais, portanto, ficava um bocadinho mais composto do que ser o lenço pegado à cabeça, até porque o lenço pegado à cabeça escorrega. E depois, não optei tanto por lenços, mas por aquelas partes minas, aqueles cascóis fininhos que temos em casa, que eu tenho N da minha mãe e da minha avó, que me deram e que me emprestaram imensos, e tinha de várias cores, e que são aqueles compridos retangulares, dobrava ao meio e depois punha para trás, dou nó atrás, nó à frente, esconder as coisas por baixo, o nó aqui, está a andar, monta. Pronto, e depois as pestanas e as sobrancelhas já me caíram numa fase em que eu já não estava à espera que elas caíssem, por acaso, que foi já no fim da quimioterapia. E aí fica-se estranho. Aí custou-me um bocado. Dizem-me que é o mais duro. É porque de repente as pestanas e as sobrancelhas fazem falta por algum lado. As sobrancelhas dão a expressão à cara e as pestanas protegem das lágrimas e dos pós e essas coisas todas. Por isso os olhos ficam mais encarniçados e tem que se pôr umas gotas e isso tudo. Eu mandei vir de um site qualquer da China uma caneta para pintar as sobrancelhas, mas confesso que quando ele chegou já eu tinha sobrancelhas minhas, por isso já não foi preciso. Portanto, foi só ali um mês que caíram, foram caindo todos os dias eu orava mais três, e depois quando já estava sem, comecei logo, passado uma semana ou duas, a ver crescer novas. Portanto, até foi rápido, fui eu que às tantas deixei de me ver ao espelho, para não me chatear. Não é? Porque às vezes... há coisas que se sofremos não vale a pena ver. Sabes que gosto muito de te ouvir, porque não pintas o que é negro de cor-de-rosa, falas do que está, mas da maneira como dás a volta. Não é? E eu acho que é isso que nós às vezes precisamos, destas doses de realidade. Lá está, para irmos um bocadinho contra os contos de fadas, que não é tudo assim espetacular, mas dentro de coisas menos boas... Sim. Conseguimos dar a volta, não é? Consegue-se... Sim. Ticas, e depois houve outra coisa. Por acaso, no outro dia perguntaram-me se eu me sentia menos mulher por ter feito uma mastectomia. E eu disse não. Jamais. E por isso isto é importante às vezes dizer também, porque é assustador
um cancro de mama para as mulheres é uma coisa que assusta, parece que vamos ser menos mulheres por isto ou por aquilo, por deixarmos de ter aquilo que sempre foi nosso, ou passámos a ter de maneira diferente, não é? Mas realmente não somos menos mulheres, não nos sentimos, não nos podemos sentir, não nos devemos sentir menos mulheres, é igual. Mas isso também porque se calhar tens em casa quem te suporte também assim, porque há casos que não é fácil, não porque a mulher não se sinta, mas porque depois também há uma adaptação enquanto casal que nem sempre corresponde. Claro, é difícil, isso é difícil. E agora, se nós tivermos eu acho que a posição do homem que está ao nosso lado é importantíssima e é muito difícil, porque os homens têm um sentimento de impotência quando nós estamos a viver o cancro de mama. E o cancro, seja ele qual for, não é? E sofrem em silêncio, porque não podem fazer nada. E isso é muito ingrato. E nós não o conseguimos ver porque nós é que estamos no tratamento e no processo. E eles às vezes, eu lembro do Nuno dizer, porque nós estamos a fazer quimioterapia. Nós estamos a fazer quimioterapia. Desculpa, eu é que estou a fazer quimioterapia. Tu não estás a fazer coisa nenhuma. Eu é que estou doente, aquela coisa. E houve fases no processo todo muito complicadas com o Nuno também. E não foi um mar de rosas. É muito complicado. E depois os nervos ficam à flor da pele. Eu tinha quimioterapia à segunda-feira e ao domingo, eu acho que não houve um domingo que eu fizesse quimioterapia que eu não discutisse ou que não tivesse um ataque de choro ou qualquer coisa, porque sabia que era uma coisa quase instintiva, não era uma coisa que eu controlasse, que eu conseguisse controlar. Eu não conseguia jantar ao domingo à mesa, nós jantamos sempre todos à mesa e em família e não conseguia. Ao domingo eu não conseguia, ou porque tinha um ataque de choro, ou porque arranjava uma discussão qualquer, ou porque alguém dizia que faltava sal de não sei aonde. Ansiosa. Sim, e eu dizia, sal, não falta nada de sal. E esta discussão era por causa da porcaria de sal, que não era para nada. Portanto, sim, estava com os nervos à flor da pele, claro que sim. Claro que sim, e ele também, e estávamos todos. Isto é uma construção de casal, não é? Família, casal. Sim. E ainda bem que tocaste nessa parte. Eu tive isto, houve uma fase, houve ali uma fase mesmo, que eu estava sem sobrancelhas e sempre estar nessa fase, o pior de mim, e que eu disse ao Nuno, eu não quero mais, eu vou vender a casa, vai a tua mãe, vão os teus filhos, vão não sei o quê, vai tudo deito, vai cada um para o seu lado, porque a mãe do Nuno também vive connosco, e já há 8 anos também, e por isso, às tantas, chega! Lá está, os nervos à flor da pele com tudo. Muita coisa. É muita coisa para girar ao mesmo tempo. Sim. Mas lá está, adoro a forma como quebras isso de os casais discutem. E discutem já numa fase normal, numa fase destas em que há tanta coisa que muda, tantas variáveis de repente aparecem e que tem que se voltar a construir quase como um casal outra vez. É duro, mas é bonito porque estão a conseguir. Eu digo que estão a conseguir porque acho que cada semana há de ser uma semana. Essa parte de falaste da reconstrução do teu corpo, eu acho que é essencial os maridos. Eu acho que aqui nós podemos, a mulher que sofre nos ajudar na autoestima, não é? Claro. Tudo, não nos sentimos assim tão diferentes, a não sentirmos que estamos a falhar no que quer que seja, não é? E por acaso este último ano e meio foi o melhor ano e meio que eu e o Nuno tivemos na nossa vida em conjunto, que estamos juntos desde fevereiro de 2010 e portanto há 12 anos. 10 de casamento, fizemos 10 de casamento, estava eu internada no IPO. foram eles lá todos. Mas vivemos este último ano e meio, namorámos, tivemos uma serenidade os dois completamente diferente. Bom. Sim, foi ótimo. E já passou a voar esta hora, ainda mais tínhamos aqui para conversar,
mas vou às últimas 3 perguntas. Um dos dias mais leve que tiveste? Ui, eu tenho muitos dias leve. Tenho muitos. Mas assim, nunca me lembres. Fazer paddle com as minhas filhas em cima da prancha, as três. As três, íamos assim, as três na prancha para uma praia deserta que fomos lá embaixo no Algarve. Espetacular. E um dos dias mais pesados? O dar a notícia. 2 vezes. A vida tem graça? A vida tem muita graça. Tem muita graça mesmo. E se não fosse por isso, eu já tinha baixado os braços. Verdade. E tu também lhe dás muita graça. Eu não consegui mostrar, mas mostro agora, porque a Laranjinha tem também uma marca de carteiras que dá para pôr... Carteiras de pôr à cintura, sim. À cintura. Ou a tiracolo. Em pele, vejam a página Simplify, não é? Simplify.pt, sim. Vejam também... São ecopele, é uma pele sintética. Boa, ainda bem que dizes isto. Sim, não é dos animais. Tem várias cores. Eu comprei para o Casar com Graça, para trabalharmos. Vejam também. Mas fica aqui, sobretudo, um grande obrigado pelo teu testemunho tão verdadeiro, ou pelo menos tão pão, queijo, que acho que vos vai ajudar em muitas coisas. Apesar do tema desta conversa ser aqui o cancro, tocámos em tanta coisa e que vos sirva de colo, porque de facto a vida tem muita graça e às vezes é nas coisas simples que nós conseguimos ver vida, ver graça e fazer com que andemos para a frente, mesmo quando temos assim notícias duras para dar e coisas duras para viver. E acho que a Laranjinha é um exemplo de quem vive isto com leveza, com simplicidade, ainda que vá à praia agora, mas que nos enche, eu acho que pelo menos a mim, me enche de esperança, de ânimo, de graça, e acho que é uma sorte quando nos cruzamos com pessoas assim, que nos inspiram com leveza, mas acima de tudo também com verdade. Obrigada. Obrigada eu, Ticas, pelo convite. Porque tenho a certeza que vais ser mesmo muito colo de muitas pessoas e em vários pontos de tudo aquilo que nós falámos, e obrigada à Nena e ao Nuno pelas palavras tão queridas que fizeram chegar através de mim. Tenham uma ótima semana, beijinhos a todos. Obrigada por terem estado connosco até aqui. Para terem acesso a conteúdos exclusivos do podcast Páginas com Graça, como quem serão os convidados e saberem com antecedência, poderem fazer-lhes perguntas, terem acesso a conteúdos extra que vamos conversar e que vamos falar aqui, poderão ser patronos. A descrição está no perfil, como poderão e como poderão sê-lo, e será sem dúvida uma mais-valia e um grande apoio para este projeto que eu acredito e que acho que os meus convidados também gostam, e que irá contar muitas histórias, e que, claro, que se tiver a vossa ajuda e o vosso apoio, poderemos continuar a conversar mais e a deixar capítulos e livros contados.